Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos aqui, pessoal, ainda trabalhar sobre dinâmica de populações. Nós vamos estudar um pouco através de exercícios, tá bom? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte. Em uma experiência de laboratório, células de uma bactéria de crescimento rápido foram inoculadas em um frasco contendo um meio de cultura adequado. Ao longo de um período de 20 horas, foram medidas a intervalos regulares, entre outras variáveis, a densidade populacional e a velocidade de crescimento. Os gráficos abaixo representam os valores medidos. Esses aqui são os gráficos, pessoal. Ó. Então, vamos entender um pouco aqui o contexto da situação. Primeira coisa, né? O que é meio de cultura? Meio de cultura é um recipiente, por exemplo, onde você coloca um gel. Esse gel ele vai servir de alimento ali para bactérias que você venha inocular naquele local. Então, essas bactérias, inicialmente em uma quantidade de indivíduos muito pequena, por estarem num ambiente propício, temperatura adequada, bastante alimento disponível, elas vão começar a entrar em multiplicação, né? Em multiplicação muito rápido, um espaço de tempo muito rápido. E isso se deve ao fato de que todos os seres vivos possuem o que a gente chama de potencial biótico, né, que é a capacidade que os seres vivos possuem de crescerem, de se multiplicarem rapidamente quando as condições ambientais estão perfeitas, como temperatura, disponibilidade de alimento, pouca presença de predadores. Então, essas bactérias foram colocadas num frasco contendo meio de cultura por 20 horas. Aí foi medido ao longo do tempo a velocidade do crescimento e também a densidade populacional dessas bactérias. E aí obtiveram esses gráficos, né? A letra A, ela diz o seguinte, né? Sabendo que o gráfico 3, esse gráfico aqui, representa a densidade populacional, indique o gráfico que representa a velocidade de crescimento da bactéria, que é definida como o número de novas bactérias formadas por minuto. Ele está dizendo que o gráfico 3 é a densidade populacional. O que é densidade populacional, pessoal? A densidade populacional ela é representada pelo número de indivíduos dividido ali pelo espaço, né? Nesse caso aqui, o espaço é, digamos, em centímetros quadrados, por exemplo. Ok? Então, essa densidade populacional, segundo o gráfico 3, inicialmente era 0. Ao passar o tempo em horas, foi aumentando a densidade, ou seja, no mesmo espaço, né, no mesmo espaço físico, foi aumentando o número de indivíduos, até chegar em um patamar em que essa densidade populacional, ó, atingiu o que a gente chama de equilíbrio. Perceba que ela estava ali, ó, crescendo, aí chegou no patamar que ela ficou estacionando. O número de indivíduos, né, dessas bactérias ficou oscilando, certo? Significa dizer que o número de indivíduos que estão sendo originados é praticamente igual ao número de indivíduos que está morrendo na população. Então, o número da população vai ficar sempre naquele mesmo patamar. E aí ele quer saber, sabendo que o gráfico 3 é a densidade populacional, ele quer saber qual é o gráfico que representa a velocidade de crescimento da população. Ora, se eu tenho inicialmente a densidade populacional crescendo, iniciando a partir do 0, consequentemente, o crescimento populacional também ele tem que começar do 0. Então, eu posso ter ou é o gráfico 4, que começa do 0, ou é o gráfico 1. Ok? Porque o gráfico 3 já é a densidade, então ele não entra. E o gráfico 2 ele já começa aqui, pessoal, com o número de indivíduos maior do que 0. Então, ou é o gráfico 1 ou o gráfico 4. Percebam que no gráfico aqui da densidade populacional, o crescimento ele é acentuadíssimo. Quer dizer que nessas primeiras horas aqui, ó, o crescimento
foi muito acentuado. E percebe que o crescimento ele tem quase o mesmo comportamento da densidade populacional. Então, o gráfico que vai estar mais parecido, né, que vai ter maior relação com o gráfico 3, é o gráfico 1. Por quê? Inicialmente, o crescimento populacional ele é acentuado. Quando essa densidade populacional ela alcança o seu equilíbrio, logicamente que isso quer dizer que o crescimento da população diminuiu. Então, diminuindo o crescimento populacional, o número de indivíduos vai permanecer constante ao longo do tempo. E eu até coloquei uma sugestão de resposta aqui para a letra A. Diz o seguinte, ó, como o gráfico 3 demonstra o crescimento populacional, demonstra que o crescimento populacional se estabiliza, ou seja, o crescimento cresce inicialmente, se mantém constante e depois tende a zero, devido à resistência ambiental e, consequentemente, competição intraespecífica por recursos. O único gráfico que exemplifica isso é o gráfico número 1. Essa estabilização aqui do número de indivíduos ao longo do tempo, pessoal, se deve justamente à pouca disponibilidade de recursos, como alimento, como espaço. Então, a densidade populacional aumentada vai gerar uma maior escassez de recursos para a sobrevivência dos indivíduos. Okay? A letra B nos diz o seguinte, ó, explique como a velocidade de crescimento varia em função da concentração de nutrientes nas condições experimentais citadas. Eu acabei de comentar na questão anterior. Se eu tenho uma maior quantidade de indivíduos no mesmo espaço, esses indivíduos eles tendem a consumir mais alimento. Eu gosto até de fazer a comparação. Você vai dar 10 pratos de comida para 10 pessoas, mas para 20 pessoas você tem que dar 20 pratos de comida. Ou seja, se aumenta a quantidade de indivíduos naquele local, tem que ter mais alimento para alimentar esses indivíduos. Isso quer dizer que existe uma maior necessidade de disponibilidade de recursos alimentares, ok? Então, o aumento da densidade populacional faz com que a concentração dos nutrientes disponíveis diminua, ok? Eu coloquei como sugestão de resposta o seguinte: conforme a cultura de bactérias vai crescendo, mais recursos são necessários para que se mantenha essa taxa de crescimento. Se fossem disponibilizados recursos proporcionais às taxas de crescimento populacional, esta também cresceria. Entretanto, o recipiente e a quantidade de recursos, ou seja, de nutrientes, é limitada. Com isso, a partir de uma quantidade máxima de organismos que este ambiente pode suportar, conhecida como capacidade de suporte, a competição entre os organismos da mesma espécie e a velocidade com que esta população cresce diminui até que tende a zero. Então, se eu tenho um aumento da quantidade de indivíduos na população, aumenta a competição entre eles. Consequentemente, isso se deve à pouca disponibilidade de recursos alimentares para esses indivíduos. A próxima questão, ela nos diz o seguinte, ó, traíras são predadoras naturais dos lambareis. Essa foi uma primeira informação que é importante a gente entender aqui. Acompanhou-se em uma pequena lagoa a evolução da densidade populacional dessas duas espécies de peixes. Tais populações, inicialmente em equilíbrio, sofreram notáveis alterações após o início da pesca predatória da traíra, na mesma lagoa, né? Esse fato pode ser observado no gráfico abaixo, em que a curva 1 representa a variação da densidade populacional da traíra. Então, ele está dizendo aqui, ó, que essa curva número 1 aqui, esse gráfico número 1, representa a densidade populacional da traíra, porque no próprio enunciado da questão, diz que ocorreu uma pesca predatória dos indivíduos. Se tem uma pesca predatória, a quantidade de indivíduos das traíras tende a cair, ok? Nós já temos a primeira informação do enunciado de que as traíras são predadoras dos lambareis. Lembra quando a gente estudou sobre a regulação que os predadores estabelecem sobre as presas?
Quando aumentava o número de predadores, diminuía o número das presas. Quando diminuía o número das presas, né, era justamente pelo esse grande aumento de predadores. Agora, o aumento das presas faz com que o número de predadores também aumente. Então, eu tenho aqui um predador tendo a sua densidade populacional diminuída, ok? Então, ele está querendo saber qual curva que representa a variação da densidade populacional dos lambaréis, que são as presas. Ora, se eu tenho diminuição dos predadores, as presas vão aumentar. Então, eu não posso dizer que é o gráfico 2, porque o gráfico 2 está caindo aqui a densidade populacional, né? O gráfico 3 tem aqui uma estabilidade no número de indivíduos. Então, o gráfico que tem um crescimento, aliás, que tem um comportamento semelhante ao gráfico 1 é o gráfico 5. Esse gráfico 5, perceba que quando os lambaréis estavam numa certa estabilidade, também tinha estabilidade no número de indivíduos dos lambaréis. Ó, o comportamento era semelhante. A partir do momento que a densidade populacional dos predadores começou a cair, começou a aumentar a densidade populacional das presas. Ó, aumentou de maneira exponencial, porque a falta do predador aumentou a quantidade de presas, porque com poucos predadores essas presas puderam se multiplicar mais. Então, o gráfico aqui que vai estar representando a população, o crescimento da densidade populacional dos lambaréis é o gráfico número 5, ok? A próxima questão, ela nos diz o seguinte, pessoal. Leia os itens a seguir que contêm informações sobre a dinâmica de 3 populações. Pessoal, a primeira afirmativa fala de uma população humana com taxa de natalidade de 150 nascidos por ano e taxa de mortalidade de 80 mortes por ano, e iguais taxas de imigração e emigração. O que está acontecendo com essa população? O número de indivíduos está aumentando ou está diminuindo? Vamos lembrar que numa população, para que ela esteja em equilíbrio, ou seja, para que o número de indivíduos nessa população permaneça constante ao longo do tempo, eu tenho que ter a taxa de natalidade somada com a taxa de imigração, tem que dar aproximadamente igual à soma da taxa de emigração e a taxa de mortalidade. Por quê? A taxa de natalidade e imigração contribui para o aumento da população. E a taxa de emigração e mortalidade contribuem para a diminuição do número de indivíduos das populações. Ora, ele deu aqui a quantidade, o número da natalidade e o número da mortalidade, ok? E ele está dizendo que imigração e emigração têm valores iguais. Pessoal, vamos lá. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade está dando um número positivo, né? Eu tenho aqui 150 nascidos menos 80 indivíduos que morreram. Então, eu tenho um saldo positivo de 70 indivíduos. Ele falou na afirmativa que as taxas de imigração e emigração são iguais. Ora, se eu tenho dois números iguais, um menos o outro, é igual a zero, né, pessoal? Se eu tenho dois números que são iguais, né, imigração está sendo igual à taxa de imigração, vai ser zero. Então, eu vou ter aqui, ó, que a taxa de natalidade, o valor da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade está sendo um número maior do que a subtração que há entre imigração e emigração. Isso significa que essa população está em crescimento, porque existe uma maior contribuição para que ocorra um aumento no número de indivíduos dessa população. Então, na primeira afirmativa, a população está em crescimento, ok? Pessoal, a segunda afirmativa diz o seguinte: uma população de insetos com iguais taxas de natalidade e mortalidade, taxas de emigração de 45 indivíduos por ano, taxa de imigração de 15 indivíduos por ano. Então, imagina aqui, ó, se a taxa de natalidade e mortalidade são iguais, uma menos a outra vai ser igual a zero, porque todo número igual, quando ele é subtraído pelo mesmo valor, ele vai dar igual a zero. E a taxa de imigração, ele disse aqui, ó, a taxa de imigração vai ser
15, tá? E a taxa de emigração, 45. Então, o resultado dessa subtração vai dar menos 30. Então, deu um número aqui negativo. Consequentemente, essa população ela tende ao declínio, ok? Porque a quantidade de indivíduos que está morrendo, né? Aliás, a quantidade de indivíduos que está saindo da população, ela está sendo maior, ok? E a terceira informação, né, a terceira afirmativa diz o seguinte: uma população de roedores com taxa de natalidade de 50 nascidos por ano, taxa de mortalidade de 27 mortes por ano e taxas de imigração e emigração iguais a zero. Então, se a gente for fazer os cálculos aqui, ó, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade vai ser 50 menos 27, que é igual a 23. E ele diz que a taxa de imigração menos a imigração é igual a zero. Então, se eu tenho essa subtração da taxa de natalidade e, aliás, essa diminuição, né, da taxa de natalidade menos a mortalidade está sendo maior do que zero, então essa população está em crescimento. Ok, pessoal? Próxima questão diz o seguinte: o equilíbrio das populações de organismos no planeta é fundamental para a manutenção da diversidade biológica. Sobre esse tema, analise o gráfico de crescimento populacional abaixo. Olha só, nós temos aqui aquele gráfico clássico que eu já mostrei para vocês durante a nossa aula teórica. Esse gráfico aqui, ó, esse número 1, lembrando, né, pessoal, que é o crescimento que a gente chama de potencial biótico, que é um crescimento teórico que toda a população tem, se ela, por exemplo, tivesse em condições perfeitas, não tivesse doença, se todos os indivíduos que nascessem, eles não morressem, né? Se não tivesse predadores. Então, esse aqui é o potencial biótico, essa primeira linha aqui, tá? Aí ele quer saber quais dessas afirmativas que vai falar ali, quais estão corretas. A letra A está dizendo o seguinte: em condições ideais, a curva de potencial biótico, número 1, realmente está correto. Essa curva número 1 aqui é o potencial biótico. Demonstra a capacidade da população de crescer indefinidamente. Isso está correto. Toda a população ela tem esse potencial de crescer de forma exponencial quando as condições de alimento, predadores, quando não tem predadores, quando tem poucas doenças, né, eles têm essas condições de crescer indefinidamente. Então, nós de cara já temos a letra A como alternativa correta. Vamos ver o que tem de errado aqui nas outras afirmativas. Ele está dizendo aqui na letra B, o crescimento real da população, realmente, ó, essa curva 2 aqui é o crescimento real. O crescimento real da população é geralmente rápido. Tá certo, ó, geralmente é um crescimento rápido, pois independe de fatores de resistência ambiental. Se não fosse essa última afirmativa, essa letra B estaria correta. Mas não, esse crescimento real, ele depende dos fatores que a gente chama de resistência ambiental. Quais são os fatores que promovem resistência? Pouca disponibilidade de alimento, né? A densidade populacional, predadores, parasitas. Vamos ver por que a letra C está errada. A resistência do meio, o 3, é essa linha aqui, né? É calculada pelo tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Não é a resistência do meio, é a capacidade de suporte do ambiente. Ok? A resistência do meio é o número 4, é justamente a área dessa figura que está mostrada aqui. Ok? E a letra E, o número máximo de indivíduos. Aliás, tem a letra D. A capacidade de carga do ambiente, o 4 não é a capacidade de carga, pessoal, é a resistência do meio. E a letra E, ele está dizendo o seguinte: o número máximo de indivíduos que uma população pode produzir ao longo do tempo é sempre inferior ao de seus predadores. Está incorreto isso aqui também, pessoal. Então, realmente é a letra A, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.